Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação no quórum, informa a presença de 13 vereadores nesta sessão do dia 2 de outubro de 2023. Ausente o vereador Tiago, está presente. Ausente o vereador Marcelo Broiro, com falta justificada. Em aprovação as atas número 4.303 de 31/7/2023. – 4.304 de 1/8/2023, 4.305 de 07/8/2023, 4.306 de 14/8/2023 e 4.307 de 15/8/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Solicitemos ao vereador Caleb Coelho, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Expediente de 2 de outubro de 2023. Ofícios Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Número 202/2023. Resposta ao pedido de informação número 77/2023. Número 203/2023. Resposta ao pedido de informação número 78. Número 204/2023, resposta ao pedido de informação número 79/2023. Número 205/2023, resposta ao pedido de informação número 80/2023. Número 206/2023, resposta ao pedido de informação número 81/2023. Número 208/2023, projetos de lei. Ofício número 22/2023, DG, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Processo SEI-AGERGS, número 000694-39.00/22-0. Pedido de informação número 90/2023, de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Solicita informações a respeito das hortas comunitárias. Pedido de informação número 91/2023, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, solicita informações a respeito do terreno no entroncamento com a rua João Fabro Filho, esquina com a rua Porto Alegre. Pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 203/2023, conserto de ruas no bairro América. Número 204/2023, conserto de asfalto, rua São Vicente. Número 208/2023, implantação de Boca de Lobo. Número 209/2023, instalação de container de lixo orgânico. Número 210/2023, manutenção da rua Mário Eli. Pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 205/2023, melhoria na tubulação de drenagem. Número 206/2023, melhoria na rua João Fabro Filho. Número 207/2023, melhoria Avenida das Indústrias. Indicação número 72/2023, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, retomada da gincana em nossa cidade. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Temos nesta noite o uso da tribuna popular. Está inscrito para fazer o uso da mesa o senhor Diego Tordes. Temos na pauta PEC 32. A palavra está com o senhor Diego Tordes pelo tempo de 10 minutos.
Pessoal, boa noite a todos. Obrigado aos vereadores, essa Casa Legislativa, por abrir o espaço para a gente poder conversar. Obrigado à plateia, ao pessoal, aos colegas que já mandaram mensagem, que nos assistem aí online. E primeiro dizer para essa casa, eu já disse isso em outros espaços e vou repetir, eu costumo frequentar outros espaços no estado do Rio Grande do Sul e ouço, né, que nem sempre os legislativos são abertos ao diálogo. E eu preciso reconhecer que esta Câmara de Vereadores, esta legislatura é extremamente aberta ao diálogo. Toda vez que a gente precisa, eles sentam para conversar. Ou então nos chamam ou abrem espaço para a gente conversar. Então, agradecer vocês, presidente, em seu nome, todos os demais vereadores. Eu vim aqui, como representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, abordar o tema da PEC 32, que é a proposta de emenda constitucional número 32 de 2020. A PEC 32 foi protocolada no ano de 2020, com o pretexto de fazer uma reforma administrativa no Brasil, né? Mexer com a estrutura administrativa, principalmente com os critérios de contratação e demissão de servidores públicos e as carreiras dos servidores públicos. A PEC 32, uma reforma, ela tem uma tramitação diferenciada por ser uma proposta de emenda à Constituição. Então, ela acaba tendo uma tramitação mais longa na Câmara e no Senado. Mas ela foi proposta em 2020 com o título de reforma e para melhorar. Cada um de nós, né, que faz uma reforma na sua casa, não faz para piorar, faz para melhorar. Porém, esta PEC ela vem para piorar. Por quê? Porque até 1988, com a Constituição que nós temos, muitos dos serviços públicos eram realizados por pessoas contratadas, considerando o partido de poder, de plantão no poder naquele momento, né? Então, o serviço público era muito feito vinculado ao resultado da eleição. Então, dependendo do partido que ganhava, ao final do governo, né, saía lá uma carreta cheia de gente e chegava outra carreta cheia de gente. A partir da Constituição de 88, o serviço público começou a se profissionalizar de um jeito em que os servidores públicos são altamente qualificados e têm um nível de escolaridade muito maior que os demais trabalhadores da iniciativa privada. A PEC 32 prevê flexibilizar a contratação por concurso público, prevê restringir uma série de benefícios de carreira. O governo diz, ao propor, que ela era só para os novos, mas o diabo mora nos detalhes, e quando tu lê os incisos da PEC 32, tu percebe que atinge essencialmente os atuais servidores também. E o governo diz que a PEC era boa e para combater os altos salários. E no combate aos altos salários não estão na PEC 32 como os militares, por exemplo. Quem está é a servente da escola, é a professora, é o auxiliar de educação infantil, é o agente comunitário de saúde, é o brigadiano, né? Quem tem o alto salário não está. A PEC 32, por exemplo, ela veda a concessão de qualquer tipo de adicional por tempo de serviço, independente da denominação. Estou lendo o texto, literal. E qualquer aumento de remuneração ou parcelas indenizatórias com efeito retroativo. O que isso significa na prática? O município de Farroupilha tem processos parados de insalubridade e periculosidade há mais de 5 anos. Nenhum governo paga administrativamente para essas pessoas. Passando a PEC, essas pessoas não vão ter o seu direito de receber isso retroativo, porque está escrito no texto que não pode. E isso atinge os atuais também. Então, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32, ela vem a piorar bastante a qualidade do serviço público no Brasil, porque pode a forma de contratação ser flexibilizada, nós podemos ceder escolas, ceder postos de saúde, ceder uma série de órgãos públicos para a iniciativa privada, contratar como ela quiser, quem ela quiser. A terceirização, que já é utilizada bastante no serviço público, ela mais ou menos mostra o que pode vir a acontecer com a PEC sendo aprovada. Hoje, a terceirização, que é um instrumento jurídico bom e eficaz, algumas vezes, ela tem sido usada como massa de manobra política eleitoral, porque contrata-se na terceirizada aquilo que eu não pude colocar no serviço público como cargo de confiança. Então, pode ser que isso venha a acontecer também com a aprovação da PEC. Além de mexer com os atuais servidores, prejudica os futuros servidores e pode vir a precarizar a qualidade do serviço público. Não se é contra reformar, é preciso reformar, mas é preciso colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Não dá para colocar os que ganham menos e os que ganham mais ficar
em berço esplêndido, sem serem tocados. Então, a nossa crítica à PEC é que ela não reforma para melhorar, ela reforma para voltar ao que era nos anos 60 e 70. Ela abre brecha para o clientelismo, para o compadrio e para o carguismo político desenfreado. E eu vou colocar aqui para vocês um áudio que é a campanha que o Sismuf tem começado a fazer na imprensa e nas redes sociais, e que mais ou menos resume bastantemente o que significa a PEC 32 com ela sendo aprovada. Quero dizer para vocês, aos vereadores e ao pessoal que está aí à disposição, que eu ainda fico à disposição caso vocês queiram tirar alguma dúvida a respeito da tramitação da PEC e do conteúdo da PEC 32. Nota oficial do Sismuf sobre a PEC 32/2020. O governo enviou ao Congresso Nacional a PEC 32/2020, chamada de reforma administrativa, vendendo a ilusão de que vai cortar privilégios, supersalários e modernizar a administração pública. A PEC 32 propõe reduzir a contratação através de concurso público, enfraquecer ou acabar com a estabilidade dos servidores públicos, reduzir os salários de servidores, inclusive dos servidores que ganham pouco, como professores, enfermeiros e policiais, além de transferir atividades públicas essenciais para a iniciativa privada. A reforma administrativa dá carta branca para políticos poderem contratar quem quiserem no serviço público. Se for aprovada, como está, um prefeito, por exemplo, pode demitir os servidores que discordam dele ou não autorizar seus amigos políticos realizarem obras irregulares, por exemplo. Já pensou quando trocar o governo? O novo prefeito pode demitir todos os servidores e contratar somente seus cabos eleitorais. Imagina a quantidade de projetos que podem parar ou serem perdidos, gerando prejuízo à população. Tornar o serviço público transparente e eficiente? Sim. Combater privilégios e supersalários? Sim. Modernizar e qualificar o serviço público? Sim. Se informe antes que seja tarde. Acesse www.nãoapec32.com.br. Uma campanha Sismuf, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha. É minha responsabilidade estar aqui defendendo os interesses dos servidores públicos, e só vou ler mais um trecho da PEC que veda a concessão de licenças prêmios, licença assiduidade ou qualquer outro tipo de licença decorrente de tempo de serviço. E sobre os adicionais retroativos, que proíbe o pagamento de adicional retroativo, um trabalhador da iniciativa privada, se entra na justiça e vai buscar o retroativo, ele consegue ganhar, quer dizer, se o direito lhe assistir, né? Nós, servidores públicos, não poderemos nem recorrer à justiça, porque a lei veda o pagamento de qualquer questão de parcela remuneratória ou de indenização ou de qualquer outra forma de modo retroativo. Então, é bastante estranho, né? Por que os baixos salários do serviço público estão na PEC e os altos salários não estão. Então, essa é a nossa principal crítica, e também que ela não vem para melhorar, né? Ela regride aí ao serviço público nacional dos estados, municípios, Distrito Federal e da União, ao que era mais ou menos nos anos 60 e 70. Ainda sobrou 2 minutos, mas o recado está dado. Presidente, mais uma vez, lhe agradeço, e em seu nome também agradeço a todos os vereadores dessa casa. Obrigado. Agradecemos ao senhor Diego Tordes, e a palavra está disponível aos senhores vereadores, pelo tempo de até 3 minutos, para disporem sobre o assunto. Com a palavra o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs que se fazem aqui presentes nessa noite. Presidente Isaías, Leandra Damati TV Serra, o Jorge Bruxo do Jornal Farroupilha, o Benac, o Tetela, a Prof. Vive, o Walter, os nossos servidores da casa, sejam bem-vindos. Diego, parabéns pela tua explanação e pela luta. Acho que ela é, sem sombra de dúvidas, justa, porque se existe serviço público é que tem um servidor público. E a gente sabe que se não tiver um regramento, se não tiver uma organização, acaba virando clientelismo e ultrapassa as barreiras. E claro que a gente sabe que modernizar uma máquina pública, modernizar um Estado, não é uma coisa do dia para a noite, mas é preciso começar. E é preciso preparar esses servidores, desde o simples, a organização no que tange às leis, mas a própria prática e o modus operandi, que hoje mudou. A gente sabe que o serviço público ele tem que ser mais dinâmico, ele tem que ser mais proativo, mas que os servidores tenham, sim, a estabilidade, poder trabalhar, e nós sabemos como que é o processo para concorrer, se caso for aprovado. E, claro, se for aprovada a PEC, é um retrocesso substancial.
E quem vai perder não é apenas os servidores, mas sim a população. Então, eu já havia me manifestado aqui, eu sou totalmente contra a PEC 32, porque ela vem sim dos velhos conchavos e principalmente lá de cima, e como tu mesmo disseste, se trata de quem está no poder, não de um grupo A, de um grupo B. Era de antes, foi postergada, teve a pandemia, etc. Foi vir uma pressão, e também o nosso deputado federal, o Heitor Chu, do PSB, é contrário à proposta. Já se manifestou, então, parabéns, e não a PEC 32. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras, as pessoas que estão aqui nessa casa essa noite, Diogo. Quero o Diego Tormes, que veio falar aqui da PEC 32. Claro que todas as coisas caminham para a evolução dos processos, das condições de trabalho, da própria profissionalização dos servidores como um todo. Claro que essa PEC aqui, o que deixa um pouco apreensivo é que ela não fala dos altos salários, né? Deixa fora os altos salários, como o próprio Diego citou. Mas tem uma questão que, quando se fala do servidor público concursado, que as pessoas relatam que é difícil trabalhar com esse grupo de pessoa, às vezes eu vejo a dificuldade maior, Diego, é do chefe que chefia muitas vezes esse grupo de trabalho, que são pessoas que prestaram um concurso, que se prepararam, que estudaram, e aí bota alguém chefiar pessoas que nunca foi chefe de si próprio. E é muito comum isso. Então, começa essa quebra de poder, muitas vezes, aquele que é chefe, porque recebeu um cargo de chefe, agora eu sou chefe. E quer mandar naquele que sabe fazer as coisas. Quando nós terceirizamos tudo, ele pode, inclusive, impactar nos equipamentos, né? Agora está falando nas estruturas, prédios públicos e tudo mais. Porque essas pessoas vão ser trocadas constantemente, né? Cada governo, mesmo no mesmo governo, pode ser trocado. E não cria um laço de conhecimento, como os concursados têm hoje. Não digo que não tem que ter uma parte terceirizada, sim, é bom. Mas isso traz, às vezes, até os equipamentos não ter mais dono. É onde a gente via que os concursados hoje têm um zelo pela sua retroescavadeira, por sua patrola, e por tudo mais, pelo seu espaço onde trabalha. Porque ele sabe que ele vai ficar ali um tempo. Claro, precisa de gestores. Sempre gestores. E quando nós falamos de empresas públicas, todas as obras que são feitas hoje no município de forma contratada através de licitação, são empresas terceirizadas. E olha quanto problema que a gente tem nas obras. Quer dizer, é terceirização mesmo ou é gestão? Eu acho que no país todo, acho que hoje falta gestores para cuidar da coisa pública, que é o que tem as empresas. Só que, claro, eu voto, só para terminar, senhor presidente, nós votamos, nós elegemos, e depois se coloca lá aquele eleito e vai colocar o seu grupo político, na verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amarante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, está encerrado o espaço da tribuna popular. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convidamos o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convidamos o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convidamos o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convidamos o Partido Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores e senhoras vereadores.
e vereadoras. Eu quero cumprimentar também as pessoas que estão aqui conosco, a sempre vereadora Tetela, que está aqui conosco nessa noite, as demais pessoas, aqueles que nos acompanham através da TV online. E falar um pouquinho desta semana da programação da pessoa idosa. O quanto nós precisamos atentar para essas pessoas, né, que já têm uma idade avançada, já são mais experientes, e o quanto nós precisamos cuidar e garantir os seus direitos para que elas possam ter uma qualidade de vida extraordinária. Falo isso, presidente Diego Tormes, porque um dia nós também queremos nos tornar idosos, né? E queremos garantir, então, que a gente possa ter uma qualidade de vida nesse tempo. Tenho os meus pais já com mais de 70 e poucos anos, e como é bom poder ver que eles tenham uma saúde de qualidade, tenham um lugar tranquilo para frequentar, fazer as suas atividades físicas, ter o atendimento necessário e garantir os seus direitos conseguidos na nossa Constituição. E nesta semana, do dia 1º, que já iniciou domingo, até o dia 6 de outubro, nós temos a programação, então, muito intensa aqui no nosso município, valorizando, então, esta semana, com muitas atividades que nós temos aqui. E eu quero destacar aqui essa atividade que vai acontecer. Nós temos atividades todos os dias, né? Iniciou no domingo com missa, depois no dia 2 atividade física, ginástica, dança, agora no dia 3 baile integrativo, mas eu quero destacar aqui também a apresentação musical, que é um trabalho que envolve toda a comunidade dos idosos, né, que é o Coral de Centro de Convivência de Idosos ali, o São José. Então, além de ser o envolvimento do idoso artístico, né, doutora Clarice, as pessoas vão poder estar lá expressando também a sua arte. Então, é muito bacana, porque a gente vê essa movimentação, né, ali do Centro de Convivência de Idosos São José, o quanto tem proporcionado para essas pessoas ali os seus encontros, né, o baile que eles gostam tanto de estar ali. E, é claro, a convivência também vai oxigenando também a mente, né, vai trabalhando a mente de cada um, porque é um tempo que essas pessoas têm problemas e doenças psicossomáticas, às vezes, que os atacam, porque até há pouco tempo estavam trabalhando, agora estão aposentados, não tem mais atividade, né? E eu falo isso porque eu senti isso em casa. Quando o meu pai parou de trabalhar, ele se sentiu aposentado, não tinha mais o que fazer, ele se sentiu sem ocupação. Então, nós tivemos que ocupá-lo de alguma maneira para que ele pudesse manter o seu equilíbrio emocional e manter a sua saúde física também. Então, destaco aqui, né, neste dia 4, né, quinta-feira, esta importante palestra também de como as pessoas idosas podem se proteger contra golpes e fraudes e tantas coisas que acontecem numa parceria público-privada aqui nessa palestra. Então, uma semana intensa, né? E além de toda essa semana vai ter transporte, horários da van, né, até o centro de convivência, da praça. Então, tem toda uma programação no site da Prefeitura Municipal, também nas redes sociais, para que a gente possa acompanhar, valorizar e estimular que os nossos idosos possam continuar tendo acesso, tendo seus direitos, e também que Farroupilha continue valorizando a cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Convidamos o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convidamos o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Sirvelini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes aqui, a nossa comunidade que nos assiste, quero fazer um cumprimento especial à imprensa em nome do Jorge,
do jornal O Farroupilha. E dizer, Jorge, que eu vi aqui na última edição, na página 12, Cidade, que diz o seguinte: em um mundo imediatista de informações efêmeras, compartilhar memórias que eternizam momentos, fatos e pessoas é um privilégio. Neste grupo figura o veículo que guarda a história da cidade como essência de sua própria existência. Pelas páginas do jornal O Farroupilha, dividimos a vida com você desde 81. Boas recordações sempre têm espaço conosco. Sinta a nossa cidade, ontem, hoje e sempre. Parabéns, Jorge. Realmente tu és a história viva da nossa cidade. Depois eu volto na página 12 aqui. Quero falar também ainda no jornal Farroupilha sobre uma matéria que fala de uma empresa aqui de Farroupilha, que é a Fazenda Trevisan, que diz: Fazenda Trevisan lança leite tipo A2. A Fazenda Trevisan está situada ali no 47, na verdade na divisa entre o 47 e o 80. Felizmente com acesso asfáltico pelos dois lados. Tanto quem vem de Pinto Bandeira pelo 47, como também quem vai da Jance, né, Belaver, presidente, e sobe a linha 80, vai dar na Fazenda Trevisan. Eu estive visitando a Fazenda Trevisan, bem da verdade, já fazem uns 2 anos por aí, e à época o seu Osmar Trevisan, lá, que é o diretor-presidente, me dizia que eles estavam com aproximadamente 400 vacas. Isso é muito leite, quase 15 mil litros de leite por dia. E agora, né, quem vai nos mercados hoje consegue encontrar lá o leite Trevisan tipo A e outros derivados também de leite. E o leite tipo A, ele é um leite que evidentemente agrega valor, né, porque ele sai da vaca para a garrafa. Então essa é uma das condições para te ter o leite tipo A. Não é simplesmente querer ter, né? Precisa ter um rebanho único, né? E precisa ir direto da vaca para o engarrafamento. E agora esse leite A2, ele é um produto também diferenciado e que certamente vai agregar valor nesse produto. Eu vi que agora no dia 4 de outubro, 4/10, vai ter o lançamento desse evento, né, dessa nova ousadia, vamos dizer assim, da Fazenda Trevisan. E pretendo estar presente lá, embora nem tenha conversado com o seu Osmar, mas tenho certeza que seremos bem-vindos lá também. E pretendo, ocasionalmente, aqui fazer um ofício para parabenizar esse investimento, esse empreendimento aí na área rural do nosso município, sendo que certamente a Fazenda Trevisan está entre as maiores do sul do país, em termos de produção de leite tipo A. Eu quero ir aqui para a página 12, Jorge. Hoje eu peguei o jornal Farroupilha aqui porque achei ele bem inspirador, que diz assim: as candidaturas. Veja que no dia 6 de outubro de 2024, nós, essa hora, já saberemos quem é o prefeito ou a prefeita do município de Farroupilha, né, do novo mandato. Não vou dizer do novo prefeito, porque pode ser que seja o prefeito atual também, né, não se sabe, né? Diz o seguinte: conhecido por fomentar, ou melhor, vou passar aqui na questão do sempre Pascoal. Falar em Pascoal e seu potencial eleitoral sempre gera expectativas, seja entre quem está na situação ou na oposição. O ex-prefeito segue sendo um nome forte, apelo junto ao eleitor, que vê nele uma pessoa próxima e acessível, e por isso capaz de alterar qualquer cenário, caso esteja apto a dispor e disposto a concorrer. Então veja bem que algum tempo atrás eu comentava, não lembro exatamente com quem, que o cenário eleitoral está totalmente aberto, né? Não existe dizer, olha,
os candidatos é esse ou aquele. Acho que foi com o professor Juliano. Não existe esse ou aquele favorito. Quem sabe daqui 6 meses nós teremos outros candidatos e nenhum desses que se ventila aqui talvez sejam candidatos, né? Então o Pascoal certamente é um nome que pode modificar o cenário eleitoral, não há dúvidas disso. Basta estar apto a concorrer. O que se observa nos bastidores é que ele não irá concorrer pelo MDB. Estaria o Pascoal saindo do MDB, indo para um outro partido, para então ter alguma possibilidade, talvez, de concorrer, se ele estiver agraciado aí pela lei, que tem que ser votado aí essa semana, senão não vai poder abarcar as intenções dos que, em momento presente, estariam indisponibilizados os seus direitos políticos. E aí? E a atual situação, oposição? Aí diz o seguinte aqui, ó. No atual cenário, desenha-se a possibilidade do atual governo concorrer à reeleição com a chapa Feltrin e Jonas. Ou então Feltrin, sempre de olho nas pesquisas, se retirar para a iniciativa privada com seus múltiplos negócios. E Jonas ter como vice o médico Thiago Brunet, que em 2022... quando, para enfraquecer a reeleição de Françomense, Brunet teve a promessa de Feltrin de não criar empecilhos para sua candidatura a deputado estadual. Ao mesmo tempo, a divisão no PDT entre bolsonaristas, e entre os quais Brunet, e lulistas, propiciou a aproximação do vereador com o atual governo Feltrin e Jonas, ao qual também já está alinhado o vereador Pastor Davi, eleito pela Rede Sustentabilidade, aguardando a janela partidária para trocar de sigla sem perder o mandato. Sem Brunet e Pastor Davi, que estão mudando de lado, a oposição trabalha com os nomes de Françomense, Pedro Pedroso, Roque Severnini e Thiago William para as candidaturas ao Executivo. Há também a possibilidade de Fernando Silvestrin, do PL, ser candidato a prefeito, ou voltar a integrar este bloco do qual fez parte quando Clayton Gonçalves foi eleito prefeito. Veja que situação, né? Thiago Brunet, da situação, indo para a oposição. Bolivar Pascoal, da situação, podendo vir para a oposição. Fernando Silvestrin, que já foi da oposição, aliás, da situação, foi para a situação e poderá vir para a oposição para poder ser situação de novo. É para estudioso isso aqui, não é brincadeira, não, hein? Tem que estudar. Então, como diz o ditado, que a política é igual nuvem, né? Tu olha para o céu, ela está de um jeito, quando tu volta a olhar, ela já mudou e está de outro jeito. Duílos, tu que está aqui há quase meio século, sabe disso, né? Então, tem muitas verdades aqui, mas uma delas certamente não é, que é do meu nome ser candidato a prefeito. Embora não é que seja uma mentira, né? Apenas eu não confirmo isso. Eleições municipais daqui a um ano. As eleições de 2024 ocorrerão num domingo, dia 6 de outubro. Falta pouco mais de um ano. Como diz o ditado, muita água ainda vai rolar por debaixo da ponte. E é possível que, a exemplo da ponte Farroupilha-Nova Roma, algumas pontes sejam levadas pela força das águas, devastadoras, da traição ou do abandono de candidatos no meio do caminho. Tem uma frase do Brizola, que diz assim: a política ama a traição, mas odeia o traidor. É bom tomar cuidado, né? Até mesmo entre aqueles que dizem fiéis padrinhos, apoiadores e parceiros. A história já se mostrou que, na fogueira de vaidades, para preservar o próprio nome, muitos líderes não pensam em abandonar pelo caminho apoiadores ou aliados de outrora. Sempre vai haver boa desculpa para justificar ao eleitor. Isso enquanto ele continuar acreditando no conto de fadas que ele mesmo banca com os impostos que paga. Uma frase impactante aqui para finalizar. Eu quero ainda botar algo mais aqui, Jorge. Eu acho que tem a figura do ex-prefeito Clayton, que, salvo, né, todas as ressalvas e todas as análises jurídicas,
Há quem diga que ele poderá ser candidato. E eu acho que ele até aceitaria ser. Então, veja bem, teríamos mais um elemento aí, né? Daqui a pouco o PDT se revigora com Clayton Gonçalves. Dificilmente, eu acho que ocorreria uma dobradinha, Clayton e Pedroso, né? Mas nada é impossível, basta olhar para o céu mais do que uma vez, né? Daqui a pouco a nuvem mudou de lugar, né? E daqui a pouco as coisas podem se ajeitar, né? Estava previsto chuva, hoje tem sol. Então, é bom a gente tomar todos os cuidados quando se fala de política. Veja bem, falei na semana passada, tinha uma aspereza de um grupo contra o Lula e um grupo contra o Bolsonaro. Agora já se vê que, para alguns partidos, o Lula já não está mais tão ruim, né? Já tem o pessoal agarrado no seu quinhão ministerial lá, né? Então as coisas mudam. E, como diria Tancredo Neves, nada mais nos aproxima do que a possibilidade de uma vitória. Então, sucesso a todos os pretendentes e nós vamos estar aqui para assistir ou participar ou ajudar a decidir. Obrigado a todos. lhe cedo uma parte, vereador Amarante. Uma parte para o vereador Amarante. Falou muito bem, vereador Roque. E trouxe todas essas informações do jornal Farroupilha. Jornal Farroupilha, o Jorge, que é uma enciclopédia. Parabéns, Jorge. Fez uma leitura muito boa. Quero dizer que sim, o Clayton está no cenário. Por quê? Porque o Clayton tem todas as suas contas em dias com o Tribunal de Contas. E pela reforma, mini-reforma, assim como teve algumas questões da própria Dilma no Supremo Tribunal Federal, que foi dado causa ganha para ela, muito parecida com uma situação do Clayton Gonçalves. Então, ele pode ser, sim, beneficiado. Beneficiado não. Na verdade, ele foi retirado do mandato por uma questão política. Tanto é que Tribunal de Contas e Ministério Público, nenhum outro órgão apontou qualquer irregularidade no seu mandato. Então, ele pode ser, e quem sabe podemos até termos aqui vice por aí, quem sabe aqui, né? Daqui, enfim, pode ser o vice daqui. Isso está tudo aberto. Obrigado, presidente. Um minutinho que sobra. Realmente, vereador Amarante, o Clayton não tem apontamento do Tribunal de Contas. Está livre. Tribunal de Contas, que é o órgão externo que julga e que já condenou muitos e muitos prefeitos, não estou falando de Farroupilha, mas do Brasil inteiro, disse que está tudo certo com ele. É sempre bom a gente recapitular, porque, como disse o jornal aqui, é importante essa memória. O Clayton foi cassado porque comprou 2 terrenos, foi 3 terrenos, sem passar pela Câmara o pedido de autorização. Comprou os terrenos abaixo do preço de mercado, está em nome da prefeitura, faz parte do patrimônio da nossa cidade, não houve qualquer desvio, mas perdeu a maioria na Câmara e foi cassado. Se fizesse uma pesquisa, no momento em que ele foi cassado, em Farroupilha, a população não aceitaria a cassação. Mas a Câmara de Vereadores resolveu cassá-lo, né? Comandado com os mais afoitos, outros menos, né? Enfim, cassou ele. É a nuvem, né, que mudou de lugar. E quando se viu, estava cassado. Mas eu acho que foi uma injustiça. Acho não, tenho certeza. Inclusive, eu quero dizer que sou vereador do 3º mandato, termino meu mandato o ano que vem. Eu acho que é uma decisão muito difícil de quem está na Câmara e tem que tomar essa decisão. E eu acho, na minha opinião, com todo o respeito aos vereadores, né, acho que não foi justa a cassação do Clayton. Não foi justa. Eu acho que não merecia essa cassação. Foi arrogante, faltou diálogo, até pode ser, mas não foi justa. Tetela, seja bem-vindo, nossa ex-vereadora, ex-presidente da casa. Obrigado. E obrigado, Diego, vereador. nosso presidente do SISMUF, que acabei nos citando. Acho que terminou o tempo. Depois podemos falar. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Ilian.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, queria cumprimentar de forma muito carinhosa e respeitosa a todos que aqui estão, né? O Diego, enfim, nossa sempre vereadora Tetela, os líderes partidários, as pessoas que estão em casa, o Leandro, o Jorge, enfim, todos os líderes também políticos que aqui estão hoje. Olha que tema tão importante hoje nós trazermos há praticamente um ano do próximo pleito eleitoral, que o vereador Roque, que me antecedeu aqui, traz essa discussão muito importante. Mas antes dela, que eu quero também trazer uma contribuição, eu quero falar um pouco, pelo menos uma introdução, e quero poder avançar isso nos próximos dias. Hoje o meu telefone foi invadido por muitas questões relacionadas novamente à questão ambiental da nossa cidade, e a última do nosso prefeito foi de começar a concretar as árvores, né? Então essa foi a última que gerou em todos, que é grupo do WhatsApp, e não só convencido que estava fazendo a maior crime ambiental, né, concretar uma árvore, daí já chegou as informações que a árvore foi desconcretada, né? Pelo menos a informação que chega aqui nos bastidores, porque a gente não consegue nem acreditar num troço desse. Então, ainda é um assunto que hoje eu tive boa parte do dia numa agenda fora da cidade, e amanhã nós, até o vereador Juliano, que contribuiu com algumas informações durante o dia, então foi até o local, pode trazer, de repente, alguma informação aí, vai apresentar daqui a pouco, mas é um assunto que, se confirma, é mais um assunto até ridículo de discutir aqui. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa questão eleitoral, e principalmente sobre um artista nesse processo eleitoral, né? Aliás, parabéns pelo texto colocado no jornal o Farroupilha, que traz, Jorge, belíssimo cenário político aí que se avizinha, e claro, né, que obviamente isso começa a se desenvolver, e sim, né, eu concordo com o Roque, isso pode mudar a semana que vem, né? Mas eu quero falar de um artista que nessa história, nesse enredo político, chamado Clayton Gonçalves. Aliás, não um artista, falando de um grande líder político, para mim foi um dos grandes prefeitos da história da nossa cidade de Farroupilha, e que eu tive o prazer e a honra de poder trabalhar ao seu lado, né? Não só como integrante do seu governo, mas também como vereador do seu governo aqui na Câmara Municipal. Clayton Gonçalves marcou uma era sem igual da nossa cidade. Talvez teve dificuldades, principalmente no final da condução do seu mandato, de ter relação com o Parlamento Municipal, com a sua base eleitoral, perdendo bem mais do que a maioria, que me lembro como fosse hoje, a maior festa aqui nesse plenário, quando foi perdida, vamos dizer assim, a presidência da Câmara de Vereadores, porque aí já tinha as contas todas prontas, e nós estamos falando antes de discutir impeachment, antes de discutir qualquer situação de impeachment. Já tinha uma festa aqui na Câmara de Vereadores que sabiam que um grupo político tinha 10 votos na Câmara Municipal, porque faziam a conta. Nós ganhamos a presidência, né, da casa, e já tínhamos alguns vereadores que poderiam, né, estar nesse grupo. Bom, logo, alguns meses depois, entra com um pedido de impeachment nessa casa, foi aceito, porque só precisava que fosse aceito pela maioria normal e pela presidência da casa, e eu tive também a missão, junto com todos os vereadores que votaram aqui no dia do impeachment, de estar aqui, nessa tribuna, né, em plena pandemia, que as pessoas pouco puderam se manifestar, pouco puderam se envolver na história do impeachment. Na calada da noite, né, a Câmara Municipal conseguiu fazer um impeachment de um prefeito que até aquele momento, até hoje que nós estamos falando com vocês, teve todas as suas contas aprovadas. E naquela noite, eu tenho uma cena incrível que eu passei pessoalmente. O Clayton disse, quando vinha para cá, Tiago, quando terminar a sessão, tu se importa em me dar uma carona, que eu acabei não vindo com o meu carro? Eu falei, não, claro, tudo certo. Ele veio aqui, se defendeu, a gente defendeu, mas a gente já sabia, doutor Tiago, o que ia acontecer. Nós já sabíamos o que ia acontecer.
Inclusive, estava nítido o cenário que o resultado daquela votação seria pelo impeachment, porque estava tudo formado, né? E com todo o respeito que eu tenho pelos artistas daquela época, inclusive, até quem já ia assumir já estava arrumado como ia ser o seu governo. Então, aquela votação termina com a saída de um líder colocado pelo poder do voto, tirado pelos vereadores. Foi isso. Ele foi colocado na cidade como prefeito pelo voto e foi tirado pela maioria dos vereadores. Graças à minha consciência, à minha certeza no meu voto, não foi pelo meu voto, porque eu estava aqui como vereador e foi um dos votos, né, dos 3 votos que o Clayton ganhou no impeachment. 4 votos. 4 votos, né, que disseram não àquele absurdo do processo do impeachment que foi votado aqui na Câmara Municipal de Vereadores. E quando termina, Clayton estava na metade desse plenário, dá uma entrevista, e aí depois, não, Tiago, agora podemos ir. Aí o Clayton pergunta, tu pode passar na prefeitura? Eu falei, não, claro, prefeito, sem problema, estacionamos na prefeitura, tu se importa em subir comigo que eu quero pegar umas coisas minhas? Então, subiu até o gabinete, só estava eu e ele naquele dia, eu nunca contei essa história. Ele pegou uma caixinha de papelão, foi até as coisinhas que ele tinha lá, os quadros dele, as coisinhas dele, que lembrava a história do mandato dele, e eu vi, gente, um prefeito, um dos maiores nomes políticos da cidade, um médico conceituadíssimo, que não precisaria nem de longe estar na política, de tão querido que era pela comunidade, jogar toda a sua história numa caixinha de papelão, botar aquela história embaixo do braço e ser mandado embora pelos vereadores para sua casa. Isso foi o resultado de um homem público de 8 anos que teve, sem dúvida nenhuma, e é só comprovar, gente, as maiores realizações dos últimos anos da nossa cidade, avanços tremendos por todas as áreas, que quem pode ter qualquer crítica para dizer sobre qualquer coisa que o Clayton possa ter colocado ou possa ter se perdido na condução política. Agora, ninguém tira o legado do que foi o governo Clayton Pedroso. Ninguém tira o legado do que foi o governo Clayton Pedroso. E quem tirou esse legado foi exatamente a perda do apoio político na Casa Legislativa. Foi essa. E agora foi comprovado, vereador Amarante, pelo que veio do Tribunal de Contas. Então, eu não sei se o prefeito Clayton vai poder ser candidato na próxima eleição, mas se poderá ser candidato na próxima eleição. Agora, pode ter certeza, se ele puder ser candidato, eu falo por mim, Tiago Ilha, não pelo presidente do Republicano, terá o meu voto e o meu apoio, né? Porque eu acredito no homem que foi, e no homem que é, e no homem que ainda pode contribuir pela nossa cidade. Só queria fazer esse registro e quando vem esse cenário que também aponta outros líderes, eu queria fazer a referência de quem eu vi trabalhar e sei do seu potencial. Muito obrigado, senhor presidente. Você deu uma parte ao vereador Amarante, depois vereador. Boa parte para o vereador Amarante. Vereador Tiago William, quero fazer uma observação que se criou também algumas questões, por exemplo, criou algumas entidades naquele período para avançar politicamente. O Observatório Social foi uma delas, que naquele momento ele foi extremamente político. Porque na medida que acabou a eleição, o presidente que era do Observatório Social pediu demissão, se dizia que ele não poderia continuar porque ele se dizia ser parente do atual prefeito. Mas para fazer a campanha toda, no período de campanha todo, poderia ser. Então era uma cobrança intensiva de qualquer vírgula que acontecesse. E hoje eu não vejo, eu vejo inclusive toda, de certa forma, as entidades calada. Ou seja, e o grupo de empresários dos quais essas entidades representam, cobram sim do atual gestor. Muito obrigado pela parte. Eu queria ceder uma parte, vereadora Clarice, senhor presidente. Boa parte para a vereadora Clarice. Cumprimentando aqui a Tetela, quero cumprimentar todas as mulheres e todos que estão aqui nos prestigiando hoje à noite. Só quero fazer uma colaboração com os teus temas, né? Os crimes ambientais.
nós temos que ter um pouco de cuidado em falar que isso é crime ou aquele é crime ambiental, né? Porque existem características, existem muitas etapas para se chegar, dizer que aquilo é um crime ambiental. Tanto que em outras gestões até arrancaram árvores na Júlia Castilho e não foi considerado crime ambiental, foi justificado porque que o laudo estava inconclusivo e que poderia ser, então, ceivada aquela árvore. Então, tem que ter muito cuidado, dizer, isso aqui é crime ambiental. Isso aí. Eu, como faço parte do direito, é bem difícil caracterizar crime ou não. Então, é meio temerário acusações assim, sem ter todas né, as questões bem ali explícitas. Outra questão é a questão da política. Eu entrei nessa gestão, né, na política, mas nada me surpreende. Todas essas negociações sempre foram feitas. A política está posta há muito tempo. Não é nesta eleição de 2024 que iria mudar o cenário. Às vezes piora um pouquinho, né? As pessoas agora estão mais com as redes sociais, se descobre mais, mas não quer dizer que isso não era feito também. As pessoas têm o direito de trocar de partido, as pessoas têm direito, né, de apoiar as pessoas e não os partidos, às vezes, né? Então, para mim, não me surpreende nada. Isso sempre foi assim. Talvez já estou terminando. E essa questão do impeachment, a gente também tem que esclarecer que a questão, que as questões das... Clarice. Já estou terminando. As questões... Já, seu tempo acabou. Obrigado pela contribuição, vereadora. Eu queria antes de ceder só por causa do regimento, vereadora, quero ceder o espaço ao vereador Juliano. Antes disso, só fazer uma... Calma, tem 4 minutos, está tranquilo. Quero só dizer à vereadora Clarice que talvez se fui mal interpretado, peço até retiro aqui. Eu não falei em crime ambiental, eu falei, estão falando que é crime ambiental. Eu não fui ver, não fui constatar e vou estudar o tema, né? Por isso que eu acho que até quero ouvir melhor o vereador Juliano que esteve no local. Mas queria ceder a palavra ao vereador Juliano. Boa parte para o vereador Juliano Baumgarten. Obrigado pela parte, Tiago William. Na verdade, eu me somo a esse debate e eu acho que é importante a gente questionar onde que estão algumas pessoas. Tinha uma vez uma animação que dizia onde está o Oli. Eu gostaria de saber onde que estão alguns agentes, né? O ex-presidente do Observatório Social sentia um cheiro de esgoto e estava na rádio. Sumiu. Se sumiu, passou a gestão, tomou um chá de sumiço. Não sei por que cargas d'água, uma não quer fiscalizar agora por quê. Vai dizer que o observatório não tem lado político, né? Conta para outro, para mim não. O Conselho Gestor Comunitário não durou, durou até um pedido de informações. Esses agentes a gente precisa saber onde que está. Não cobram o que está acontecendo? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a árvore, mas a manifestação é da FAPAM, não é do vereador. Obrigado pela parte. Não, obrigado. Contribuições, ambas contribuíram aqui para a nossa discussão sobre essa questão política. E ainda aproveitar esse ensejo para dizer que é importante também trazer essa visão também das outras entidades. O impeachment, ele não estou dizendo que ele houve alguma coisa de ilegal dentro do seu processo de impeachment, porque não cabe a mim isso. Mas eu estou falando que ele é uma decisão política, obviamente política, e que eu discordo dessa decisão política, né, tanto que votei contrário ao ensejo, porque eu acho que fez mal para a cidade. Foi uma decisão política desse parlamento que veio ao desencontro do que acontecia com a nossa cidade, né? Queria ceder uma parte ao vereador Roque. Boa parte, vereador Roque Cervellini. Falarei exatamente 1 minuto. Vereador Tiago, a exemplo do que falou a vereadora Clarice, sim, sempre houveram coligações, sempre houveram articulações, e essa é a arte da política, é você fazer alianças desde que sejam alianças em torno de um projeto, né? Em torno de uma necessidade de governança. E disso o PSB tem bem claro, né? Nós elegemos 3 vereadores na última eleição, saíram os 3 do partido. Eu não condeno ninguém que saiu, ok, boa sorte, mas para ver como é difícil, né, as situações. E existe uma coisa que a gente se debate e que é incompreensível praticamente, porque você tem 3 anos e 3 meses por aí que você tem que ser fiel, mas abre um mês da infidelidade. Naquele mês, que é o mês de março do ano que vem, você pode ser infiel para o seu partido. Uma reflexão para isso. É isso aí, conforme muda as nuvens,
muda o cenário, né? E aí quem estava de um lado vai para o outro. Sabe que, para finalizar esse negócio de estar para um lado ou para o outro, uma coisa que eu acho mais importante do que ganhar uma eleição. Sabe o que é mais importante que ganhar? É ter a certeza que você fez o que tinha que se fazer, fez o certo, né? Ganhar às vezes não é tudo. O que adianta ganhar e não governar? Ou ganhar e ficar na mão de uns quantos, devendo um monte de favor? Adianta o quê? Melhor não governar. Tem coisas que é melhor fazer o certo. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. É encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.